Lucas, capítulo 6, verso 46, é uma parábola bem conhecida, diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então veio a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Queridos, o que é mais importante é nós estarmos sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer falar, né? Porque talvez pelo conhecimento nós podemos falar muitas coisas, mas nós precisamos e queremos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a falar, porque o Espírito Santo fala a respeito daquilo que está na mente e no coração de Deus. Ele traz para nós. Quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, né, e começamos a caminhar com o Senhor, então, o que muitas vezes acontece, eu falei isso na nossa Casa de Milagres, né, essa semana. O que acontece? Há um ditado aí fora que diz o quê? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Amém? Todo mundo já ouviu esse ditado? De uma certa forma, ele tem uma verdade nisso. A palavra do Senhor diz que quando nós nos rendemos ao Senhor, né? Ou como nós falamos popularmente, embora que agora é uma corrente forte que diga isso para nós, né? Que ninguém aceita Jesus, mas o Senhor nos faz um convite para entrarmos no reino. Enfim, mas popularmente, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, eu gosto de falar quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, a palavra diz que nós somos transportados do reino das trevas para a maravilhosa luz, ou seja, para o reino de Deus. Amém? Então todos nós estávamos no reino das trevas e somos transportados através de Jesus para o reino de Deus, para a maravilhosa luz. Então, queridos, quando nós somos transportados, nós agora passamos a pertencer ao reino de Deus. Por isso que começa uma batalha. Porque o reino perdeu. Amém? O reino das trevas perdeu. Você acha que o reino das trevas vai dizer parabéns, reino de Deus? Olha, parabéns. Não, queridos, ele vai se levantar. Então, por isso que talvez esse ditado tenha uma certa realidade. Porque quando nós passamos a pertencer ao reino de Deus, começa uma luta. Então, no primeiro momento, parece que eu não sei você, quantos que aceitaram Jesus, e naqueles primeiros tempos, naqueles primeiros meses, você enfrentou uma luta danada. Levante a sua mão. Né? E aí talvez algumas pessoas até pensavam, eu não vou desistir, o que é isso? Não tinha essas coisas antes, por que acontece isso? Exatamente. Então, queridos, o que acontece? Quando você estava no reino das trevas, você estava servindo a esse reino, então não havia o porquê de haver algumas situações. Mas a partir do momento que você mudou de reino, então há uma luta. Mas, queridos, eu não quero dizer que a vida de crente, de cristão, é uma luta. Eu quero dizer que se trava uma batalha, mas nós temos uma palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus a nosso respeito? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu também não sou daquela turma que só vive em luta, aquele crente, não, o diabo, não, queridos, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é uma luta. Então em alguns momentos é travado lutas. Bom, pensando nisso, queridos, nós
como igreja, não estou dizendo comunidade cristã plenitude, mas como a igreja do Senhor em toda a terra, estamos neste momento, nesse conflito. A igreja, não nesse momento, mas nesse momento mais forte, efetivamente. E talvez nós, como brasileiros, ainda um pouco mais, porque nós estamos vivendo um tempo de avivamento na igreja brasileira. Você pode dizer assim, mas eu estou vendo tantas coisas, mas queridos, eu posso dizer, porque eu nasci num lar evangélico, e eu posso dizer que eu não me lembro em nenhum momento da minha vida a igreja estar vivendo o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo um avivamento. Nós estamos vendo que em todos os lugares a palavra do Senhor está chegando e está acontecendo alguma coisa. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos? Nós estamos vivendo um tempo poderoso da parte do Senhor. Então talvez é por isso que você esteja em batalha. Talvez você não entende a batalha. Então a primeira coisa que quando você passa para o reino de Deus, você tem uma batalha. Haverá um levantar, um enfrentamento. Mas queridos, a palavra do Senhor diz que nós temos autoridade no nome do Senhor Jesus. Amém? Você tem autoridade. Então pode haver essa situação, haverá essa situação, mas nós temos autoridade no nome do Senhor Jesus. E nós iremos enfrentar e nós iremos conquistar. Eu creio nisso. Você crê nisso também, querido? Nós já conquistamos aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas nós precisamos observar algumas coisas, queridos. E eu quero falar a respeito dessa palavra. Então nós vemos aqui o Senhor falando, o Senhor sempre falava por parábolas, eram historinhas, vamos dizer assim, né? Jesus começava a contar uma história, e dentro daquela história ele trazia as verdades do reino. Amém? Dentro daquelas histórias ele trazia a verdade do reino. Jesus então começa a falar a respeito de algo. Ele fala aqui a respeito de se tornar semelhante a uma casa. E geralmente quando nós vemos casa na Bíblia, ou fala da nossa morada, né? Ou fala de nós, espiritualmente falando. Geralmente quando na Bíblia você vê falando casa, geralmente é a respeito de nós, porque ele diz que nós somos morada do Espírito Santo, ou remete para a casa, o nosso futuro lar. Mas aqui então está falando de casa, e nós, nessa casa aqui, é a respeito de nós, está falando espiritualmente a respeito das nossas vidas. O que acontece? Jesus então começa a falar, e ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então nós vemos que Jesus agora dá uma palavra um pouco mais dura, né? Talvez muitas pessoas chegavam perto de Jesus e diziam Senhor, Senhor, porque quando você se refere a um Senhor, o que você está dizendo? Que você é servo daquela pessoa, e um servo faz a vontade do seu Senhor. Então as pessoas chegavam perto de Jesus e diziam Senhor, Senhor, mas ele sabia que talvez aquelas pessoas não andavam com ele, nem faziam a vontade de Deus. E aí então ele começou a dizer: vocês me chamam de Senhor, Senhor, né? Mas não faz o que eu digo. E aí ele continua: qualquer que venha a mim e ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então ele vai lá e começa a contar uma história. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas ele fala de uma segunda casa. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então vamos lá. Geralmente quando é a parte da parábola, eu faço a imagem na minha mente. Eu não sei quantos fazem assim.
né? Mas qual que é a imagem que você vê? Duas casas, uma construída na areia e outra sobre a pedra. Amém? Todo mundo faz essa imagem? Amém? Todo mundo fez essa imagem aí? Você tem essa imagem? Bom, se você tem um pouco diferente, amém. Mas essa é a imagem que eu construía a respeito dessa parábola. Mas eu comecei a ler, e o Espírito Santo me fez entender, e como se eu ouvisse a voz de Jesus dizendo: lê direito. Você já ouviu uma palavra dessa? Lê direito. Porque às vezes nós lemos a Bíblia e nós damos a nossa interpretação ou nós acreditamos que é aquilo. Mas nós não lemos, às vezes uma vírgula faz toda a diferença. E eu comecei a ler e eu não entendi, porque na minha mente era isso. Mas, primeira coisa que o Espírito Santo me chamou a atenção, e você pode ver dentro da palavra, que as duas casas estavam e foram construídas no mesmo terreno. É no mesmo terreno. Então são duas casas sobre a areia, sobre a terra. São duas casas. Dois edifícios que foram construídos no mesmo terreno. Mas a palavra do Senhor diz, e ele fala a respeito de uma situação para as duas casas. O que diz? Que vem a enchente, né? Que veio a chuva, que veio uma enchente, e a primeira casa não foi abalada, mas a segunda casa, a corrente, a enchente levou a casa embora, foi em ruína. Então são duas casas, e aqui o Senhor está falando de duas pessoas diferentes. Mas então o que acontece? Talvez espiritualmente falando, vamos agora falar da parte espiritual. São duas pessoas, estão aqui como nós, na mesma igreja, ouvem as mesmas palavras, têm o mesmo ensinamento, amém? Vão nas casas de milagres que são praticamente iguais, ou seja, estão se expondo a tudo que todo mundo se expõe, aqui todos nós estamos aqui. O mesmo contexto, vamos dizer, espiritual, todos nós temos. Mas qual é a grande diferença dessas duas casas? Qual é a diferença? É de quem construiu essas casas. Então vamos começar agora a pensar que essa casa é as nossas vidas. É a sua vida e a minha vida. Há um terreno para todos nós construirmos essa casa. Então, todos nós temos um terreno, que é o que? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados pelo Senhor para entrarmos nesse reino, então nós vamos começar a construir a nossa casa. Agora a Bíblia fala de uma diferença. Qual é a diferença? Jesus fala: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aí ele diz: é semelhante ao homem que edificou uma casa. E aí está agora toda a diferença. Se você tem caneta, se você tem lápis, se você tem o lápis de olho, se você tem alguma coisa para marcar, marque isso. Cavou. Marque isso na sua Bíblia. Cavou. A diferença principal de todas essas duas edificações é exatamente essa palavra: cavou. Cavou um alicerce sobre a rocha. Então, no meu entendimento, qual que era? Era uma casinha na areia e outra casa na rocha, que era Jesus. Mas é mais do que isso. Amém? As duas casas estavam no mesmo terreno. Só que o primeiro construtor cavou e chegou até uma rocha. A partir dali, ele começou a fazer o alicerce para construir a sua casa. Aleluia! O que acontece? Muitas vezes nós estamos no mesmo terreno para construirmos a nossa casa.
Nós estamos no mesmo terreno. Mas qual vai ser a diferença? Aquele que cava e chega no alicerce. O que quer dizer isso? A minha intimidade, a minha vida de secreto. Eu não sou construtor, não sou engenheiro, né? Tem engenheiros, tem pessoas que trabalham com obras que sabem melhor do que eu. Mas o alicerce nós não vemos. A diferença da nossa vida espiritual vai estar exatamente nessa edificação. Por isso que você vê algumas pessoas, você pode dizer assim: nossa, mas ela aceitou Jesus junto comigo. E não está mais andando. A diferença está na onde ela firmou a sua casa. Todos nós, a palavra do Senhor diz que nós somos um edifício. Amém? Todos nós somos um edifício. Estamos em construção, estamos em obras. Diga isso: eu estou em obras. Nós estamos em obras. O Senhor está construindo, a palavra do Senhor diz que está construindo em nós um grande edifício. Mas o que vai fazer a diferença é a minha atitude em cavar. Queridos, cavar dá trabalho, requer algumas disciplinas. E espiritualmente falando, esse cavar é aquele secreto que você tem com Deus que ninguém vê. Porque um edifício todo mundo vê, né? Vocês mesmos falaram, quem mora num apartamento ou numa casa, nós vemos a casa. E existem casas lindas, edifícios belos, mas nós não sabemos o que está por detrás daquilo. Então o secreto requer o seu trabalho, o seu cuidado, o seu cavar. O terreno é igual para todos, ou seja, a palavra é igual, né? O tempo que você tem aqui na igreja é igual, mas existe aqueles que cavam, que querem mais do Senhor, que querem mais do Senhor, que querem mais de Deus, querem descobrir. E isso é o que vai fazer toda a diferença. Então o texto está falando em cavar. E aí o construtor aqui chegou até uma rocha, e aí a partir daquilo ele começou a edificar a sua casa. Queridos, nós fomos chamados pelo Senhor. Aleluia! Mas nós precisamos cavar para que o nosso alicerce seja firmado sobre a rocha que é Jesus. O que Jesus está dizendo com isso? Você precisa me conhecer. Existem pessoas que levantam grandes casas, mas o que acontece? De um dado momento você não ouve mais falar da pessoa. Por quê? Ela construiu, ela conheceu Jesus, mas ela não cavou. Ela não procurou a conhecer mais de Jesus. O tempo é pouco, então nós precisamos ter uma vida de secreto. Nós precisamos, hoje, glória a Deus, porque existe Bíblias com estudo. Você tem acesso à internet, você tem acesso ao seu discipulador, você tem acesso, você manda uma mensagem, alguém pode te ajudar, amém? Você pode, num grupo, fazer um grupo e procurar entendimento. Hoje nós temos condições para cavar. Mas o que será que nós fazemos com o nosso tempo? Muitas vezes nós não queremos cavar, nós queremos tudo pronto. E eu quero dizer que as coisas do Senhor não dá para fazer em micro-ondas. E infelizmente o que mais nós vemos é: pastor, ora por mim, porque eu preciso ser curado, eu preciso de um emprego. Amém, nós oramos, mas é aquela coisa imediata, é agora. Queridos, você precisa cavar. Você precisa ter a sua vida de secreto. Muitas vezes nós queremos ser alimentados aqui. E podemos até receber uma palavra, mas para nós ficarmos firmes diante de todas as tempestades, diante de todas as coisas. Queridos, se você quer viver nesses últimos tempos da igreja do Senhor, eu quero dizer para você que você precisa ter uma vida de secreto com o Senhor.
Você precisa ter uma vida de conhecimento de quem é Deus verdadeiramente. Nós não podemos ter um evangelho nominal. Sabe aquela coisa que você ouve? Antigamente, hoje ainda, mas antes existiam aqueles folhetos. Quem conhece o folhetinho da palavra do Senhor? Então tinha gente que se alimentava com aquele folhetinho. Só que chega uma hora que não tem mais, né? Porque você precisa de alguma coisa a mais. Mas o que nós vemos? Que muitas vezes as pessoas ficam naquilo, no básico. A palavra do Senhor fala a respeito disso, do leite. Mas nós queremos mais. Precisamos buscar mais, porque nós precisamos chegar na rocha, chegar no alicerce. Para nós levantarmos o alicerce, nós precisamos ter um solo que seja apropriado para isso. Para que então tudo aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas permaneça. Porque o que é importante é que permaneça aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que Deus vai fazer precisa permanecer, não pode ser algo passageiro. Então, talvez não é errado levantar uma grande casa. Não é errado, porque a casa também está falando daquilo que nós vemos que são os nossos dons, os nossos ministérios. É importante nós termos isso, mas o que é mais importante é aonde está o alicerce dessas coisas, aonde ele está fundamentado. Os dons vão passar, queridos. A Bíblia diz que os dons são apenas para a edificação da igreja. Uma vez que nós não estivermos mais aqui no céu, não vai ter esse que te digo, assim diz o Senhor, não vai ter revelação, não vai ter nada disso. Eles vão ficar. Mas aquilo que você construir sobre a rocha, que é Jesus, mas não somente sobre Jesus, mas aquilo que ele fala, porque a palavra do Senhor diz que aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele diz que é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Então eu preciso ouvir a palavra do Senhor, observar, ou seja, não apenas ouvir, mas praticar, viver esta palavra. Muitas vezes nós podemos bater no peito, eu conheço a palavra. E talvez você discorde de alguma coisa, de algum erro. Talvez nós somos críticos, quando fala alguma coisa nós criticamos. Isso não é, eu conheço essa palavra. Mas você está vivendo essa palavra? Você vive essa palavra? Porque a palavra do Senhor fala sobre o fruto do Espírito Santo. Ou seja, sobre aquilo que nós produzimos. Porque os dons não são produção nossa. É o Senhor que nos dá. Mas o fruto do Espírito nós produzimos. O que é que você tem produzido? O que esse edifício tem mostrado? Porque muitas vezes nós não queremos cavar, mas nós queremos falar. E a tendência nossa é falar da casa dos outros. Não é assim? A nossa tendência é falar da casa dos outros. Vai na casa de nossa, eu fui no banheiro naquela casa. Meu Deus, eu não gostei do quarto. Não gostei da sala. Se fosse minha, eu colocava desse jeito. Não é assim? Nós somos assim. Se fosse eu, colocava um outro sofá. E na casa do Senhor, espiritualmente, a mesma coisa. Não gosto do jeito que o William se move. Não gosto do jeito que o Gabriel fala. É assim. Nós ficamos olhando a casa dos outros. Mas, queridos, nós precisamos construir a nossa casa. E a construção dessa casa requer cavar. Ou seja, requer andar conforme a palavra do Senhor diz que eu tenho que andar. Nós temos que observar. Então o que eu quero falar para você é que nessa noite o Senhor está te chamando, você, eu e você, a cavar. Para que aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas permaneça, que você tenha um legado, que as pessoas olhem para você e digam, olha, aquele é o fulano de tal, e aconteceu isso na vida dele, e a família dele foi transformada, e a família dele foi mudada, e a história foi mudada através dele. Nós estamos nos últimos tempos, queridos. Infelizmente, muitas vezes nós falamos
das pessoas que estão lá fora, mas nós estamos no mesmo caminho. Às vezes nós não oramos mais, mas nós rezamos. Porque o que é rezar? É falar palavras repetidas. Quer ver uma reza que todo crente, a maioria do crente faz na hora de almoçar? Senhor, eu agradeço a Deus, obrigado pela comida. Sempre a mesma coisa. Nós não temos aquela intimidade de falar com Deus. Então é um Deus que é um Deus de cerimônias, né? Na cerimônia do almoço, na cerimônia do jantar, na cerimônia de dormir. Então, quem é de um lar evangélico como eu, aí eles sempre ouvem falar, você não pode dormir sem orar, né? Ou quando você vai viajar, você não pode viajar sem orar. Enfim, é um Deus de cerimônias. Passou disso, eu não oro mais, ou seja, então eu rezo, porque é sempre a mesma oração. Nessa noite o Senhor está chamando você para cavar, porque aquilo que você cavar, aquilo que você receber do Senhor, vai fazer com que você permaneça em pé. Como nós cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu vou me alegrar no Senhor. Por quê? Porque eu cavei, porque a minha casa está edificada sobre uma rocha. Eu sei o Deus a qual eu sirvo, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu falo com Ele, Ele fala comigo. Aleluia! Eu vi uma ilustração que eu achei demais, não sei aonde, não sei se foi na nossa viagem para Marília, mas a pessoa dizia assim, que Deus vai estar então na porta, Jesus vai estar na porta do céu, né? E aí então vai começar a entrar as pessoas, foi Marília? E aí então alguns, Jesus vai, né? Bater, dar um abraço e beijar, enfim. Mas vai ter outros que ele só vai dar a mão. E aí a pessoa diz, mas por que alguns de uma forma e de outros de outra forma? Ele disse assim, porque se eu me apresentar de outra forma, a pessoa vai se assustar. Por quê? É o seu nível de conhecimento com Jesus. Talvez você conhece um Jesus muito evangélico, muito nominal, né? Aquele Jesus, né? Igual você se dirige a Ele. É claro que nós temos que ter toda a reverência, mas é aquele Jesus da igreja. Senhor Jesus, meu Pai, tal. Mas eu sei que existem outros que diz meu amigo, e senta, e deita no colo, e tem uma liberdade. Jesus é uma pessoa atuante da casa, que está ali na casa, que pertence à casa, que tem cadeira, que tem lugar. Sabe aquele Jesus muito íntimo? Por quê? Depende de como você cava. Existem pessoas que conhecem Jesus de ouvir falar. Eu ouvia o meu pai falar, eu ouvia a minha avó falar, eu ouvia o pastor pregar, eu ouvia a irmã falar, mas ele mesmo nunca ouviu e nunca procurou em ouvir. Mas nesta noite, o Senhor está dando a oportunidade de você cavar, de você ter uma vida em secreto. O Senhor está te chamando para o secreto. Para que você conheça quem Ele é, para que você saiba qual é o perfume dEle, para que você saiba quando Ele está falando. Queridos, quando nós temos entendimento, quando nós temos uma vida de relacionamento intenso com Ele, uma vida de secreto, quando nós realmente cavamos e vamos procurar e queremos mais do Senhor, sabe quando você até perde a noite procurando o Senhor, cavando, tendo intimidade, querendo o Senhor, sabe quando você se dispõe, você entrega toda a sua vida por aquilo que Jesus fez, você quer gastar o seu tempo com Jesus, você está disposto a dizer não para o mundo, você está disposto a dizer não para a carne, porque queridos, eu quero dizer para você que a carne é algo no qual nós temos que militar, e nós iremos militar até o Senhor Jesus voltar. Amém? Nós iremos militar contra essa carne, porque a carne é terrena. A palavra do Senhor diz que foi criada do pó da terra. A carne foi criada do pó da terra.
Então ela vai militar o tempo todo, queridos. Não adianta você, porque nós temos um entendimento assim, uma vez, eu estou na casa do Senhor, né? Aceitei ao Senhor Jesus, então todos os meus pecados foram perdoados, com certeza, exatamente isso. Então, o que acontece? Aí eu tenho um pensamento, estou passando na rua, então o homem vê uma mulher e olha e fala: mas eu pensei que eu estava purificado. Sim, você está purificado, sim. Mas o que acontece? O diabo lança pensamentos para tentar macular aquilo que Jesus já fez na sua vida. Então o que você tem que dizer? Esse pensamento não é meu, porque o diabo faz com que aquilo seja o seu pensamento. E aí ele diz para você: está vendo? Você não foi perdoado coisa nenhuma, você não está purificado coisa nenhuma. Mas, queridos, a palavra do Senhor fala a respeito dessas cadeias, que são sofismas, que são fortalezas. E o que nós temos que falar? No primeiro pensamento, isso não é pensamento, porque eu já fui santificado no Senhor Jesus, isso não é meu, não me pertence mais, eu não sou mais escravo do pecado, amém? Mas o que acontece? Há um pensamento lançado e nós acreditamos: nossa, eu acho mesmo, não adiantou nada, eu sou isso mesmo. Não, queridos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e a palavra do Senhor diz que eu sou purificado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou cidadão do céu. E para que você tenha uma vida plena no Senhor, você precisa cavar. Você precisa ter uma vida de secreto para levantar um grande edifício que vai permanecer. Que vai permanecer. Então, queridos, nessa noite, você quer a bênção para a sua família, você quer a bênção para o seu casamento, aonde você está cavando? Primeira pergunta: você está cavando para levantar esse edifício, para levantar essa casa? Ou você está como um construtor que viu um terreno bom, viu a igreja? Amém. Então, está aqui, Senhor, a família. Mas vamos cavar, amém? Nós precisamos cavar, precisamos fundamentar tudo isso que nós iremos fazer. Nessa noite o Senhor está te chamando para você cavar. Esse é o tempo da igreja do Senhor ter uma vida de secreto. Nós não podemos mais viver, sabe, naquele... não estou falando mal, mas existem igrejas por aí que até davam um cartãozinho para você marcar o dia que você, quantos jejuns você tinha feito, quantas orações. Quando nós fazemos o relógio para você colocar a mão, não é porque nós queremos saber se você está orando ou não. É apenas para nós sabermos que o tempo está sendo. Mas o que eu estou dizendo para você, queridos, que o seu secreto só é você e Deus que vai ver. Eu não posso julgar. Eu estou olhando o edifício, mas eu não sei qual é o fundamento dele. Mas eu quero te dar essa palavra de Deus. Se você quer que a sua vida não seja abalada, cave até você chegar no terreno certo, até você chegar na rocha. Quando nós temos um secreto com Deus, nós não nos preocupamos com o que as pessoas pensam da nossa casa, amém? Nós não ficamos preocupados em mostrar a obra da nossa casa, porque nós sabemos em quem nós temos crido, amém? Você sabe em quem você tem crido? Ele é fiel, Ele é fiel. Se você está construindo sobre a rocha, eu quero dizer, não vai ter tempestade que vai derrubar a sua vida, não vai ter tempestade que vai derrubar o seu emprego, a sua casa, o seu casamento, porque a rocha é Cristo Jesus, e em Jesus nós somos mais do que vencedores. Cabe a sua vida hoje em Jesus, tenha uma vida de secreto em Jesus, conheça o Senhor Jesus, para de viver a aparência, deixa